E a gente vai falar agora sobre medidas anunciadas pelo governo do Rio Grande do Sul em atendimento a setores essenciais atingidos pela enchente. Os anúncios foram feitos ontem por live comandada pelo governador Eduardo Leite. Tem recursos para saúde, para abrigos e atendimento direto a quem foi atingido pelas inundações. E a Thelma Tomás já está comigo aqui no estúdio, para nos auxiliar aí nessas informações tão importantes para a nossa comunidade. Boa tarde, Thelma, bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde a quem nos acompanha em casa. Exatamente, o governador, então, anunciou algumas ajudas que vão ser destinadas aos municípios com recursos. E a gente montou uma telinha aqui já para facilitar, a orientação do pessoal em casa e vai detalhando à medida que a gente vai acompanhando as informações aqui na tela. Então, você de casa nos acompanhe, já vai tirando uma foto dessas telas, porque são informações que podem ser úteis diretamente para muitas famílias nesse momento, né? Sem dúvida. O PIX, que é o PIX SOS Rio Grande do Sul, foi uma campanha lançada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, no sentido de arrecadar recursos que pudessem auxiliar na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul e até no atendimento a essas vítimas. Esse valor todo arrecadado, ele é gerenciado por um comitê que integram sociedade civil, entidades da sociedade civil e o próprio governo do estado. Então é uma ação conjunta, não é um recurso exclusivo do estado do Rio Grande do Sul, mas é gerenciado então por esse comitê que também tem representatividade da sociedade civil. Por meio da decisão, então, do comitê, R$2.000 serão destinados de imediato às famílias, atendendo a esses critérios, a cada uma das famílias, desde que estejam desabrigadas ou desalojadas, como está definido aqui no quadro, e em municípios cuja situação de calamidade tenha sido reconhecida pela Defesa Civil. A gente vai voltar nesse tema daqui a pouquinho. E famílias inscritas no Cadastro Único ou no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que não tenham sido contempladas, então, no programa Volta por Cima, que é outro programa do governo do estado que auxilia as famílias em situação de vulnerabilidade social e que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos. Por que eu falei que a gente ia ter que voltar nessa situação aí da calamidade? Porque hoje ainda o governo do estado editou um decreto revendo todos os municípios que haviam sido incluídos nesse decreto de calamidade pública que foi editado pelo governo estadual aqui do Rio Grande do Sul. Dos 497 municípios, 46 apenas ficaram nesta lista. Portanto, Cachoeira do Sul é um dos municípios onde esse benefício não será concedido às famílias atingidas, porque nós estamos incluídos num decreto de emergência, que é uma situação inferior. O decreto de calamidade determina, no mínimo, que as instituições públicas e serviços não tenham condições de atender as comunidades, o que não aconteceu aqui em Cachoeira, e que os atendimentos, o reparo e a reconstrução dependam das 3 forças, do município, do estado e da União. E no nosso caso, nós precisamos apenas de um aporte de recursos para reestruturar parte dos serviços que foram comprometidos. Então, é um estágio inferior ao de calamidade pública, portanto, os cachoeirenses não estão contemplados nessa ajuda aqui, Nunes. Então, ficando claro, para você que chegou agora, ligou a televisão, estamos falando aqui das ajudas do governo do estado do Rio Grande do Sul para as regiões mais afetadas e como a Thelma destaca. Então, esse benefício do chamado PIX SOS de R$2.000 para famílias, Cachoeira do Sul, ou as famílias afetadas em Cachoeira do Sul, não terão direito, porque Cachoeira do Sul tem um decreto de emergência, mas não o de calamidade. Correto? Que é um dos critérios mencionados e exigidos aí pelo comitê gestor. Na próxima tela, a gente acompanha, então, como vai ser operacionalizado esse pagamento. O Estado do Rio Grande do Sul firmou um convênio com a Caixa Econômica Federal e, por meio desse convênio, então, eles vão fornecer os cartões que vão ser nominais, para o chefe da família, vai ser emitido diretamente para o saque ou até o pagamento de débito em toda a rede credenciada Visa ou Elo. Então, essas pessoas vão ser cadastradas pelas defesas civis dos municípios contemplados, com todos os dados e a conferência, inclusive, dessas informações pelo estado do Rio Grande do Sul. Uma outra informação que ele fez questão de destacar na live é que todas as operacionalizações, o destino, a arrecadação e a prestação de contas do PIX SOS Rio Grande do Sul vai ser auditado pela empresa Ernst Young, que é uma empresa de auditoria que presta esse tipo de serviço para garantir transparência, inclusive como uma prestação de contas a toda a comunidade, Nunes? Na data da decisão
divisão de valores, o Estado já tinha arrecadado 93 milhões. Hoje já está perto de 98 milhões. Então, são doações públicas que precisam ser transparentes na aplicação, que é isso que o governo pretende fazer para garantir que as famílias sejam atendidas e que aqueles que doaram tenham, então, a clareza de onde esses recursos estão sendo empregados. E vale a pena a gente enfatizar isso, né, Thelma? Porque a gente está num momento em que tem muita gente precisando de muita coisa. Parece genérico que eu estou falando, mas é isso mesmo. Muita gente, muita coisa, muitas doações são necessárias. E, inclusive, aqui em Cachoeira do Sul, a gente está batendo nessa tecla para entender que recursos, que dinheiro o município já recebeu e como esse dinheiro está sendo aplicado, porque transparência é muito necessária para toda a nossa população nesse momento, né? Sem dúvida, e a credibilidade precisa ser garantida por meio dessa transparência. E a gente, inclusive, está tentando contato com a Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul, a nossa produção tem insistido nisso, porque já existe liberação de recursos federais e estaduais, e a gente está tentando trazer também essa transparência das aplicações desses recursos aqui no NTSU. A gente segue em batalha aí para tentar agendar um contato com os tutores, né, os gerenciadores desses recursos aqui em Cachoeira do Sul, para também trazer essa prestação de contas aqui para o pessoal que nos contempla com a sua audiência no horário do meio-dia. É isso. Vamos adiante aqui, nós vamos para uma próxima tela em que a gente tem informações sobre qualificações para a infraestrutura de abrigos, né, Thelma? Esse é outro ponto bastante sensível, né? Nós temos uma grande quantidade de pessoas que estão fora das suas residências e que estão sendo atendidas por meio desses abrigos, que é o único recurso imediato para socorrer essas famílias que perderam tudo. Visando garantir melhor condições para quem está abrigado, o Estado do Rio Grande do Sul destinou um aporte financeiro que é baseado na distribuição de R$ 150 por abrigado. Então, esses números precisam ser repassados para a Secretaria de Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul, cadastramento individual de cada um dos abrigados. Então, é um complemento aos R$ 400 que já são destinados pelo governo federal em ajuda à manutenção dessas instituições, desses equipamentos, como são chamados pela assistência social, e agora vem um reforço, então, de mais R$ 150. Se a gente fosse considerar o número que a gente tem oficial aqui ainda em Cachoeira do Sul, seria um apoio de R$ 60 mil para qualificar o atendimento nos abrigos. Embora toda essa força voluntária que a gente sabe, né, Daniel, que existe, muito grande, inclusive aqui em Cachoeira do Sul, de vários setores se mobilizando, auxiliando, é importante que o Estado esteja presente, né, que a administração esteja presente para garantir segurança e condições mínimas para essas famílias que estão necessitando. Então, aqui está mais ou menos o resumo, são 12 milhões 150 reais para cada família que precisa ser, então, abrigada nesse momento. Aí, nesse caso, quem está abrigado também em Cachoeira do Sul tem direito? Nesse caso, sim. Nesse caso, estão contemplados todos aqueles que estão abrigados, independentemente da condição em que se enquadrem nos decretos. Você já sabe como é que isso vai ser operacionalizado? Como é que essas pessoas vão receber esse valor? Esses recursos serão repassados diretamente para o Fundo de Assistência Social dos municípios. Então, a gestão vai ficar a serviço da Secretaria de Assistência Social dos municípios, no nosso caso, a Secretaria Municipal de Inclusão Social. Vamos para a nossa próxima tela, ainda temos muitos destaques aqui, por exemplo, saúde, também tem dinheiro, né? Tem dinheiro. O total até agora investido foi de 69,8 milhões, segundo a informação que foi repassada durante a live, 45 milhões em reforço na rede hospitalar, 12 milhões também em reforço na saúde mental, mas o mais interessante para nós, que é o que foi anunciado ontem, a destinação de 12,7 milhões para a atenção primária, que são os postos de saúde, que são as unidades que fazem a primeira acolhida desses pacientes e que prestam esse serviço de atendimento em saúde permanentemente. Então, existe esse recurso sendo destinado para cada um dos municípios e, neste caso, todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul vão receber esse aporte dividido e, portanto, esse reforço na saúde básica, na atenção básica, que é sempre um dos calcanhares de Aquiles da administração, né, Nunes, e é a porta de entrada para atendimento. Então, está confirmado também esse repasse desses recursos. A gente vai acompanhar em Cachoeira do Sul quando esse recurso chegar e de que forma ele vai ser aplicado, quais são as áreas mais sensíveis para esse investimento. Thelma, informação importante para o Rio Grande do Sul. Ontem teve um anúncio do ministro da Economia, o Haddad,
juntamente com o presidente Lula, suspendendo o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. O que você pode destacar para a gente sobre isso? Essa suspensão não foi exatamente aquilo que o governador Eduardo Leite esperava. A proposta apresentada pelo Estado do Rio Grande do Sul não era apenas do adiamento desse pagamento da dívida, mas do perdão desse período. Então, isso não veio. O que veio em contrapartida foi a suspensão, então, por esses 3 anos, a suspensão também dos juros desse valor, dessa dívida, e ficou claro ainda, né, nessa live que o governador não está contente, deve voltar a conversar tanto com o presidente Lula quanto com o ministro da Economia, Haddad, para tentar avançar, já que a situação do governo do estado do Rio Grande do Sul é muito delicada e todos nós estamos vendo que vai ser necessário aí um investimento muito alto. Esse perdão da dívida, para dar uma dimensão aqui, a dívida está num montante de 100 bilhões, são 3 bilhões e meio por ano que são pagos pelo Rio Grande do Sul, e com essa suspensão ingressa num fundo de atendimento às famílias 23 bilhões para ações de reconstrução. Isso é o que foi definido nessa primeira etapa da negociação, né, Daniel Nunes? Eles esperam avançar ainda mais. Muito mais, com certeza, será necessário. Thelma, muito obrigado pelas informações, ótimo dia para todos nós e desejando mais uma vez solidariedade e que esse dinheiro possa chegar em quem de fato está mais precisando aqui no nosso estado, né? Sem dúvida, que a gente consiga sempre continuar prestando esse serviço aqui com transparência sobre o que está sendo feito, inclusive com as doações que todos nós estamos fazendo. Boa tarde para quem está em casa. Obrigado pelas informações.